Peter Pan, conto número 3. No orfanato, 3 crianças estavam com dificuldades para dormir. Uma delas resolveu contar um sonho que tinha tido na noite anterior. Era um sonho de uma fada que a levou para uma ilha onde as crianças podiam brincar sem precisar de estudar, sem regras para seguir, sem a presença dos pais. Era a terra do nunca. Então as outras também queriam sonhar o mesmo sonho. Combinaram que iam dormir no mesmo horário para ter o mesmo sonho. Então todos tiveram o mesmo sonho. A fada as levou para essa terra do nunca. Quando as crianças acordaram, viram que não estavam no orfanato, e sim, de fato, na terra do nunca. Se divertiram muito com as outras crianças, não tinham hora para estudar, ou hora de tomar banho, ou hora para comer, ou hora para dormir. Tinha um adolescente que era líder, chamado Peter Pan. Ele era muito legal, mas também não deixava ninguém sair da ilha. Era proibido, a única regra que ele tinha colocado. Depois de um tempo, as crianças começaram a ver que as outras crianças se drogavam com bebidas alcoólicas, com alucinógenos, pois sentiam falta dos pais, mas não podiam voltar, pois era proibido fugir da ilha, que era vigiada o tempo todo. Quando essas crianças bebiam ou se drogavam com alucinógenos, elas se prostituíam, transando entre elas e Peter Pan. Inclusive, Peter Pan era bem safadinho com as meninas. Tirava a roupa delas, acariciava os corpos todos, transava com elas como se fosse algo natural. Mas as meninas choravam de dor, pois eram virgens. Ele acabava com a virgindade delas. Então essas 3 crianças traçaram um plano. Vigiavam o comportamento de Peter Pan, das crianças, dos seus guardas. Inclusive, o capitão da guarda era o Capitão Gancho, ex-pirata, pois quando lutou com Peter Pan pela última vez, um crocodilo comeu sua mão direita e ele teve de juntar ao Peter Pan para ser capitão da guarda, que vigiavam a ilha para não deixar ninguém fugir. Fizeram armadilhas para prender estes guardas, com redes de pesca. Conseguiram prender todos eles. Trocaram as garrafas de bebida alcoólica por sucos naturais e conseguiram trocar alucinógenos por ervas como hortelã, melissa, funcho, camomila. Conseguiram fazer um buraco e colocaram folhas de bananeiras como armadilha e emboscada para prender o Peter Pan. Assim, com a ajuda da fada, as 3 crianças puderam libertar as outras crianças e com o pó de pirlim-pim-pim da fada, conseguiram fugir, voando para suas casas novamente. Os pais ficaram muito felizes com a volta de seus filhos, mas ficaram muito chateados por causa de como seus filhos foram tratados na terra do nunca. Tiveram que levar seus filhos para fazendas de recuperação de viciados em entorpecentes e de bebida alcoólica, e também aconselhamento de sexólogo para as crianças que estavam acostumadas em ter relacionamento sexual. Conseguiram reverter estes comportamentos, criando seus filhos com amor, diálogo e sabedoria, para eles crescerem no amor, na fé, na bondade, na honestidade, no trabalho e no estudo para serem cidadãos de bem. Os policiais queriam saber onde ficava essa terra do nunca e de Peter Pan. Os meninos falaram com a fada para levar os policiais para a terra do nunca. Assim que chegaram lá, viram que os guardas e Peter Pan estavam reunidos para traçarem outros planos para sequestrar outras crianças para fazer o mesmo com elas. Foram todos presos e levados para a Fundação Casa, antiga FEBEM. Lá entenderam que não podem fazer essas coisas erradas e que devem obedecer os pais,
os professores e a sociedade. Saindo de lá, Peter Pan e seus soldados mudaram de atitude, resolveram estudar e transformaram a ilha do Nunca em parque de diversão, onde crianças podem brincar, mas com orientação dos pais que são adultos, acompanharem seus filhos nas brincadeiras e além de fazerem acampamentos para as crianças terem mais conhecimento de regras para viverem melhor, sem desvirtuar ou desrespeitar seus pais ou professores. Peter Pan aprendeu que não pode prostituir e ensinar a prostituição para as crianças, que isso é proibido. Para as crianças estudarem, brincarem, respeitando os pais e professores. Inclusive, ele contratou uma professora para ensiná-lo a ler, a escrever, a ter conhecimentos nas ciências, história da humanidade. Ele conheceu uma moça e ficou muito apaixonado por ela e ela também por ele. Resolveram se casar, mas ela estava sem útero, pois tinha tido câncer, tendo que retirar o útero e as trompas, impossibilitando-a de ter filhos, que era o sonho dela e de Peter Pan. Ele se lembrou das 3 crianças e foram ao orfanato que elas moravam. As 3 ficaram com muito medo, mas Peter Pan apresentou sua esposa e disse que se regenerou, queria muito adotá-las. A moça garantiu que ele estava dizendo a verdade e que não iria deixar nada de ruim acontecer com elas. Então as 3 foram conversar com a diretora do orfanato sobre a doação. Providenciaram os papéis e depois de um tempo de análise do Conselho Tutelar do Menor, eles conseguiram a adoção das 3 crianças. Foram muito felizes. Este conto narra que é muito importante as crianças terem horário para estudar, se alimentar, tomar banho, dormir. Também é muito importante da educação dos pais, dos professores, para as crianças terem princípios e conhecer seus direitos e deveres para serem bons cidadãos, que quando foram para a terra do nunca, fizeram coisas erradas, como os vícios de droga, bebida alcoólica e prostituição. Ainda bem que tudo foi resolvido, graças à inteligência de 3 crianças que conseguiram libertar as crianças e prender o Peter Pan. Ele se regenerou na Fundação Casa, mas todos nós sabemos que a Fundação Casa, quando não é bem administrada por alguém que tem princípios morais, pode ser escolas para bandidos no futuro. Para isso não acontecer, precisa ter cursos e orientação psicológica pedagógica para os diretores dessas instituições, para que as crianças delinquentes possam se regenerar e serem crianças do bem. Assim podem ser adotadas por famílias que não podem ter filhos, como foi a narração. A questão de retirada do útero e de trompas por causa do câncer também é muito importante. Por isso, precisa de consultar clínico geral, ginecologista, mastologista, no caso de câncer de mama, urologista no caso de câncer de próstata, fazer exame de imagem para monitorar os órgãos pelo menos uma vez por ano, ter hábitos saudáveis, como exercícios físicos, boa alimentação, sem muita gordura, com mais frutas, sucos, sem hábitos de tabagismo, drogas ou bebidas alcoólicas. Tudo isso é necessário para ter vida saudável, livre de doenças como câncer, doenças cardíacas, dentre outras. Tá bom?